The Bad Batch finalmente está entre nós, a última e terceira temporada estreou com tudo, trazendo o Esquadrão Clone 99 e Ômega e Crosshair em aventuras da pesada e de tirar o fôlego. Eles viviam se metendo em confusão, só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Já tivemos 3 episódios cheios de aventura e emoção e algumas perguntas que sabe lá a força se a gente vai ter as respostas nessa temporada. O que eu sei é que a gente vai analisar agora aqui no Diário Rebelde cada detalhe desses 3 primeiros episódios. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e finalmente temos a terceira e última temporada de The Bad Batch no ar. Pois é, tivemos aí um Season Premiere com 3 episódios, trazendo o Monte Tantis, e quem leu Herdeiro do Império, quem leu esses livros Legends, sabe do que eu tô falando, e se você não leu, confira aqui em cima no card o vídeo que eu faço sobre o Monte Tantis, sobre este laboratório secreto, o depósito de Palpatine no Legends, que é um laboratório secreto, né, aqui no Canon. Eu falo aqui em cima nesse vídeo, porque dá pra preparar a gente pro que vem aí. Mas tem mais pergunta do que resposta nesse início de temporada. Eu tenho certeza que muitos de vocês quiseram ver logo as Adventures, quiseram ver logo o que vai acontecer com os malfeitos, mas a gente tem que acalmar o coração, porque tivemos sim 3 episódios bombásticos, mas ainda assim a trama se encaminhando para um final que eu acho que vai ser um final bem agridoce. Eu não sei se a vida vai ser muito fácil pra galera do Bad Batch, não. Inclusive, eu já vi 8 episódios desta temporada, né? Recebi o acesso graças à parceria com a Disney e pude, né, já adiantar algumas coisas, mas não se preocupe que nessa análise aqui não tem spoilers dos próximos episódios. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tem spoilers apenas dos 3 primeiros episódios que tivemos neste dia de The Bad Batch. Vamos lá, o título do primeiro episódio é Confinada, que reflete diretamente a situação da Ômega por lá. O episódio abre com um transporte chegando no planeta Wayland, onde fica localizado o Monte Tantis, e a gente consegue ver que tá cheio de soldados TK. Isso é para mostrar que realmente as coisas estão mudando, os clones estão ficando para trás e estão sendo substituídos aos poucos por soldados recrutados que darão origem aos Stormtroopers. Inclusive, se você não se lembra, na temporada anterior, o Palpatine aprova, né, homologa com, assim, porque ele quis, né, o Senado não precisou votar nem nada, mas enfim, ele aprova a criação do exército Stormtrooper, depois da treta toda que ocorre lá com os clones, que ele consegue deturpar ali, inclusive jogando o Rampart ali nos crocodilos, coitado. Coitado não, ele é um cretino também, mas tudo bem. Quando o transporte cai, eles emitem sinais que os operadores do Monte Tantis rastreiam, e esses operadores têm o mesmo design dos operadores da Estrela da Morte que a gente vê lá no episódio 4, Uma Nova Esperança. Aí a gente tem o Dr. Hemlock, esse cretino aí, que aparece e joga literalmente os soldados TK aos leões, ou melhor, às criaturas, porque ao cair, eles não sobreviveriam às feras ao redor do Monte Tantis. A gente vai morrer! E quem tá do lado do Hemlock é ele, o Scorch, que a gente vê em Republic Commando, jogo Legends, onde a gente tem um esquadrão de Clone Troopers comando, e infelizmente, né, em Bad Batch, o Scorch tá do lado aí do Império, né, tá do lado do Hemlock, então não tem como passar pano pra ele. Na sequência, a gente tem uma cena da Ômega olhando para os montes ali na sua janelinha do Monte Tantis. É mencionado no trailer pelo Hunter que a Ômega já tá lá há um bom tempo, então a gente pode estimar que se passou cerca de 1 ano entre os eventos do final da segunda temporada e o início da terceira de The Bad Batch. Depois temos ela, Emery Carr, uma personagem que também é muito da controvérsia, mas que também levanta muitas perguntas. Foi revelado no fim da segunda temporada que a Emery Carr é uma clone, assim como o Ômega, né? Ela se chama de Irmã da Ômega, por assim dizer. E aí, no caminho para Ômega realizar suas tarefas cotidianas, depois da Emery tentar dar uma manipulada na criança, a gente vê Crosshair, que esse sim perdeu tudo, não tá morando de aluguel, tá assim, lenhado, coitado, pena do Crosshair, mas é um personagem definitivamente incrível. Eu não gostava dele no início de The Bad Batch, eu tinha a raiva, a agonia dele, mas ele cresceu muito, principalmente no seu arco ali de redenção. A gente vê a forma como ele se portou no final da segunda temporada, matando até um comandante imperial, e nesta terceira temporada ele vai ter muito destaque. Por sinal, eu conversei com o D. Bradley Baker, que faz a voz dos clones desde The Clone Wars e também da galera toda de The Bad Batch. E aí, ele me confidenciou que o Crosshair é o seu personagem favorito desta temporada de The Bad Batch. Olha só. Do you have any favorite Bad Batch clone? Right now, the most compelling of the Bad Batch to me is Crosshair, because I want to see what happens to Crosshair. He is on a personal journey that is
pretty dramatic and very interesting on a human level. And I tell you, a lot of fans agree with me on that. Essa entrevista foi exclusiva pelo Omelete e você confere lá no site, o link tá aqui embaixo na descrição. Então a Emery começa a fazer pesquisas com a Omega, né, tirando o sangue clone, deixando ali num dispositivo, e a Omega pergunta como é que ela nunca viu a Emery em caminho, e a Emery fala, não, é porque eu tava numa ala diferente até o Dr. Hemlock me acolher. A ala diferente? Tipoca City não é tão grande assim não, tá? É meio estranho isso aí, mas beleza. Só pra situar, a Tipoca é a capital, ou melhor, era a capital de Kamino até o Império bombardeá-la. Então o Omega leva as amostras de sangue para Nala Se, que ao perceber que Omega, na verdade, também teve uma amostra retirada, joga fora e é aí que a coisa começa a se complicar, ou talvez a se esclarecer. Ela diz que o Império quer reproduzir a contagem genética de midi-chlorians, mas que as experiências com o espécime ainda não geraram o resultado esperado. E aí, quando a Omega pergunta se o espécime eram clones, e a Nala Se vai responder, ela meio que diz que não, e o Dr. Hemlock entra e interrompe a conversa, deixando a gente no suspense. Mas mais pra frente, a gente já pode começar a supor que espécime é esse. Toda análise vai ser em ordem cronológica, tá? Eu tô falando conforme os eventos vão acontecendo em cada episódio. Temos aí cada vez mais conexões com o Imperador Palpatine tentando prolongar a sua vida para os eventos que a gente vê em Ascensão Skywalker. É isso aí, The Bad Batch tentando limpar a bagunça das sequels. E se você não esperava que isso fosse acontecer, você então não assistiu The Clone Wars, porque The Clone Wars serviu justamente para limpar uma pequena bagunça feita também pelas prequels. Então, vai tirando aí o cavalinho Legends à chuva, porque sim, pelo visto, tudo se encaminha para o resultado que a gente vê nas sequels. Aliás, conta pra mim, não é fofo que a Omega tá se conectando com os bichinhos lá, que parece cachorro, mas não é cachorro, como é o nome do bichinho mesmo? Os Hounds, né? É Hound, em inglês é cachorro, mas enfim, Hound, enfim. E aí deu até nome pra uma, que é a Batcher, né? Muito fofa. Na sequência temos uma conversa muito interessante entre Omega e Crosshair, que está totalmente desesperançoso para escapar, por conta, claro, da fortaleza que é o Monte Tanti. E é muito interessante o fato de que o Crosshair tá com um tremelique ali na mão, que a Omega até percebe. Isso, aparentemente, é um tipo de síndrome pós-traumática, né? Ele está realmente afetado pelos eventos anteriores da história dele com o Império Galáctico e com o que aconteceu lá naquele posto avançado gelado. Então, o Crosshair, ele tá muito afetado por tudo isso, e é isso que vai encaminhando ele para um caminho, né, para uma direção de redenção. Principalmente por ele ser esse personagem que era muito sisudo e a fim de cumprir ordens, né? E ele acreditava no Império Galáctico. Mas, pelo visto, agora não vai ser tão assim, Crosshair. Pelo visto, você abandonou a sua família por aqueles que te trocariam num passe de mágica, que foi justamente o que aconteceu. Aliás, o que foi a Omega tentando fazer, né? Mais uma Xepa. Não é Xepa o nome, é porque Xepa é o nome do bichinho lá da Lilo, do Lilo e Stitch. Eu tenho a Xepa. Mas ela tá fazendo mais um coelhinho, né? Que ela tinha lá com os Bad Batch, juntando feno e tal. Chega a ser muito fofo, mas também chega a ser muito triste. E falar em fofura, a Omega realmente pegou pra criar essa Batcher aí, porque ela passa um negocinho pra limpar a ferida da Hound, que estava machucada e podia ir de base, né? Mas esse momento fofo tem que acabar, porque logo no dia seguinte a Emery leva Clones Commando pra fazer uma inspeção e a Omega perde o seu Wilson, né? Ela perde a sua bonequinha, porque nem isso pode ter. Você vê como o Império é cheio de regras ao ponto de você não pode ter personalidade, que era uma coisa que os clones tinham bastante, né? Apesar deles serem clones, eles desenvolveram muita personalidade conforme os combates e as guerras clônicas foram avançando. Isso explica muito deles personalizarem as suas armaduras, as suas naves, deles terem comportamentos e nomes diferentes. E no Império Galáctico não, no Império Galáctico era para ser tudo uniforme, tudo de um jeito uno e padronizado para que personalidade e pensamento crítico não existissem. E isso ao ponto da coitada da Omega não poder nem ter um bichinho de pelúcia. Então temos o Hemlock botando mais fogo nessa palha aí desse mistério, comentando que a contagem genética de midi-chlorians estava diminuindo, né, falando lá com a Nala Se. E ele ameaça ela, né, dizendo que se ela estivesse atrapalhando o projeto, que era de suma importância para o Imperador, ele ia prejudicar a Omega.
E esse projeto aí, ele tá parecendo muito com um certo projeto de clonagem, né, que a gente conhece um pouco mais pra frente. Na sequência, a Omega liberta a Batcher, que ia ser sacrificada, e consegue até impedir um droid roubando o datapad e dando ali umas piruetas pra poder escapar. A Batcher vaza e mostra como a Omega é realmente uma pessoa, né, uma criança muito empática, especialmente nesse ambiente hostil do Império Galáctico. A Emery até tenta dar um carão lá na Omega, né, mas não consegue. Mas ela meio que tenta dar uma lição. O curioso disso tudo é que ela devolve o bichinho de pelúcia, né, e isso dá até não sei, né, pode ser uma abertura. Star Wars é fogo. Star Wars, um mínimo de ação boazinha aí de qualquer vilão, já dá uma abertura para uma redenção. Então, será que a Emery tem salvação? Comente aqui embaixo. E aí o episódio termina com a Omega vendo a Batcher da janela do seu quarto uivando. No caso, quem uiva é a Batcher, não a Omega, porque se a Omega uivasse, ia ser estranho. Não me diga! E agora, a gente vai pro segundo episódio, Caminhos Desconhecidos. É interessante que esse segundo episódio começa de uma forma curiosa, né? A gente vai lá para a terra dos Devaronianos, onde a gente revê no palácio do cartel do crime Durand aquela famosa família criminosa lá que a gente conhece na segunda temporada com o Roland Durand, que é um Devaroniano com harmonização facial. E assim o vemos justamente com o seu chifre ainda cortado pelos Pikes, e a gente conhece a Lady Durand, mãe de Roland e líder do cartel. É muito louco porque a gente já vê que ela é braba mesmo, porque a gente começa o episódio com ela meio que dispensando um capitão lá que tá sendo julgado por traição. E dispensando não é tipo mandando sair nem nada do tipo não, é dispensando da vida mesmo. Você está dispensado, capitão. Eu vou cair! Legal que o Wrecker e o Hunter, eles entram justamente com o Pike que cortou o chifre do Roland, né? Já entregam pra mãe dele, fazem um servicinho bem feito. Em troca, Lady Durand ajuda eles dando a localização de um laboratório do Dr. Hemlock, cheia dos contatos ela, né? Mas na sequência temos aí, enquanto eles vão pro planeta, né, que as coordenadas apontam, o Wrecker dizendo que ainda faltam 2 rotações pro Rex e o Echo encontrarem eles no planeta pra ajudarem eles, né? Sendo que o Hunter, da última vez que eles invadiram uma base imperial sem backup, sem reforço, nem todo mundo saiu de lá. Você lembra muito bem o que aconteceu, né? Descansa em paz, Tech. Então, os nossos malfeitos andando pela mata conhecem clones adolescentes. É isso aí, clones que são chamados de Mox, Stack e Deck. E, pelo que deu pra perceber, eu não lembro de ter visto nos créditos, mas comente aqui embaixo, eles foram dublados também pelo ator que fez o Boba Fett lá em Ataque dos Clones, que foi o Daniel Logan. Ele dublou os clones mais jovens também em The Clone Wars e também o Boba Fett na série animada e retornou para dar a voz a esses clones adolescentes aí. O mais louco é que ele está fazendo voz de adolescente, mas esse bicho já deve ter aí uns 40 anos de idade. Nossa galera é atacada por essas videiras serpentes que se alastraram quando o Império Galáctico abandonou o laboratório que lá estava, que por sinal sofreu um bombardeio orbital na pegada muito parecida, inclusive, com o que a gente vê ali em Tipoca, na capital de Kamino, que é feito pelo Rampart, no final da primeira temporada de The Bad Batch. O fato do Império mudar de local o laboratório e fazer uma queima de arquivo e destruir tudo só mostra a importância e o segredo desse projeto aí de contagem midi-chloriana que eles estão tentando fazer. Deck então decide ajudar o Esquadrão Clone 99, enquanto os outros clones adolescentes são contra, mas não vão ser contra não, vão ser contra lá na casa do caramba, porque vai ter sim quest, aventura, side quest para poder recuperar a Omega. E olha só que conforme se você assistiu todos os 3 episódios, né, nem precisou da side quest. Enfim, quando eles voltam para a nave para buscar o equipamento necessário para fazer mais esta aventura, eles pegam então o nosso droid bateria Gonk. Ele é um tipo de droid muito interessante que funciona justamente como uma bateria. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre Gonks, comente aqui embaixo, porque vai que, né? Vai que tem gente aí que curte Gonk o suficiente para ter um vídeo sobre ele aqui no canal. No caminho para o laboratório, o Deck explica que o Império não contava sobre o que era o experimento que eles estavam fazendo lá, retirando o sangue deles do mesmo jeito que era feito com a Omega, inclusive. Na sequência, a gente tem uma parada meio Stranger Things aí no episódio, porque tem umas pequenas videiras lá que se transformam nos bichos, que parecem até os Demogorgons filhotes de Stranger Things, que enfim, fazem o Bob lá, que é o Samwise Gamgee de Senhor dos Anéis, ele vai de base
lá em Stranger Things por conta desses bichinhos aí, que parece muito esses bichos que a gente vê em The Bad Batch. Então, como nada pode ser fácil, quando eles conseguem passar os dados para o datapad, uma videira gigantesca resolve atacar. E pelo design que a gente pode ver, parece muito um Sarlacc, né? Pode ser, inclusive, uma espécie de experiência genética que o Império Galáctico estava fazendo lá, com um Sarlacc geneticamente modificado, imagine só. E aí gerou essas videiras serpentes aí, com até uma boca, né? É uma boca que lembra muito a boca do Sarlacc, antes da modificação de Special Edition do George Lucas, lá em 1997. Se você não sabe, George Lucas fez várias modificações em 97 para o lançamento de 20 anos isso, dos episódios clássicos, né, o 4, 5 e 6. E aí, uma dessas modificações que ele fez no Retorno de Jedi foi que o Sarlacc, que tinha uma boca dentada, teve adicionado um bico digital, que é o que a gente vê também em O Livro de Boba Fett e é o que a gente vê depois nos materiais seguintes. Mas essa boca com dente aí lembra muito o Sarlacc antes da modificação digital. Então Mox e Stack, que estavam de mau humor, calundu, quase querendo que todo mundo ali fosse de arrasto pra cima, roubasse a nave, né, pra vazar, etc e tal, eles chegam pra salvar o dia, não sem antes todo mundo explodir a videira Sarlacc estranha lá, exatamente na vibe da Estrela da Morte, né, dando pra engolir umas bombinhas lá e explodindo por dentro. Que delícia, isso deve dar uma azia Wings. Então, com os dados, eles conseguem finalmente descobrir o setor que a Ômega estava. Só que mesmo um setor é algo muito grande para ser rastreado assim tão facilmente, para encontrar um sistema. Por sinal, se você quiser que eu explique as áreas, setores, orlas da galáxia num vídeo só sobre isso, comenta aqui embaixo, porque eu realmente estou doido para fazer. Eu comprei um livro que é o Atlas Galáctico de Star Wars. Estou doido para produzir um conteúdo assim. Se vocês assistirem, então eu faço. Então comente aqui embaixo se você quer que eu explique o que é um setor, o que é a orla, o que são ali os sistemas, tudo que divide a galáxia de Star Wars. Como os nossos Bad Batchers são gente boa, eles deixam os clonezinhos adolescentes em Pabu para levarem uma vida marota, uma vida tranquila. Mas a tranquilidade vai acabar, porque agora temos o terceiro episódio, chamado Sombras de Tantes. Mais um dia de trabalho para Ômega sendo levada lá para trabalhar pela Emery Carr, e a bichinha não tem um dia de descanso, essa criança, meu Deus, o Império Galáctico é fogo, botando criança para trabalhar. Se bem que a Ordem Jedi botou a Ahsoka para trabalhar numa guerra, sendo que ela tinha, tipo, 13 anos de idade. Não vamos falar sobre isso não, segue. Aí a gente vê uma cena curiosa, que o Crosshair tá deixando lá uma anticâmara, né, com um pelotão de clones, e quem a gente vê lá é o novo Marrok de The Bad Batch. Pois é, sempre tem alguém com uma armadura preta que a galera começa a teorizar em cima. E agora, né, o Marrok da vez, né, de Ahsoka, é esta zorra desta armadura aí. Por sinal que comecem as teorias, quem você acha que é este armadurado de preto? Aí, é o Tech, depois de uma lavagem cerebral? É um clone qualquer? É a Asajj Ventress? É o Marrok? É o Mephisto? Comente aqui embaixo, quero ver esse bolão aí. E aí o Dr. Hemlock fala para Nala Se que um convidado inesperado está chegando e eles vão ficar ocupados com ele. E vocês sabem quem é um convidado inesperado, né? Em Retorno de Jedi, inclusive, a gente vê como ele é inesperado, até pro Moff Gergerod, né? A Nala Se, por sinal, tá com o Conde Dooku na mão, porque ela agora percebe que realmente vai ter que liberar a análise lá do sangue da Ômega, né? Não tem pra onde correr, não tem mais como jogar fora. Vão obrigatoriamente analisar o sangue da Ômega, então o melhor é a Ômega fugir. Entrando no laboratório, a Ômega consegue dar um zig lá na Emery Carr, pega o datapad e dá um vazare também. E quem chega neste momento, sendo acompanhado por Royal Guards, é ele mesmo, Imperador Palpatine. Enquanto o Hemlock tá ali todo, né, no processo, falando que eles quadruplicaram equipamentos, dobraram os esforços, que diminuíram o orçamento, a coisa toda, Palpatine tá meio que cagando e andando, no caso, andando literalmente, para isso, porque ele só tem uma coisa na cabeça. E é nesse momento que o Hemlock fala que é claro que isso significa o Projeto Necromante. No entanto, essa não é a razão pela qual estou aqui hoje. Mas é claro, o Projeto Necromante. Se você não se lembra, o Projeto Necromante foi mencionado a primeira vez na terceira temporada de The Mandalorian, no penúltimo episódio da terceira temporada, chamado Os Espiões, que é inclusive citado lá pelo Brandon Hux, que é o pai do Armitage Hux, o General Hux que a gente conhece
lá da trilogia sequel. O Brandon Hux era responsável pelo projeto Necromante na época dos eventos de The Mandalorian. Aliás, isso acontece numa reunião do Conselho das Sombras. E qual é o nome do episódio, Wings? Sombras de Tantes. Então dá pra ver que tem uma conexão de fato entre as sombras de Tantes, entre o Conselho das Sombras. É tudo sombra, tudo abaixo da luz. Palpatine ali fazendo seus planos matreiros por debaixo dos panos para prolongar a sua vida e também a vida do Império Galáctico. Eu vou falar melhor sobre o projeto Necromante num vídeo aqui no canal que você vai assistir muito em breve, tá bom? Então vamos continuar. Todo o grande plano do Palpatine culmina em Exegol, onde ele está elaborando lá com os seus cultistas dos Sith Eternos um plano para poder retornar à vida e assim ser uma ameaça à galáxia novamente. E pelo visto tudo começou em The Bad Batch, com esse projeto Necromante sendo mencionado e os clones sendo testados. O que tudo indica, neste momento, é que esses clones estão sendo testados para ver qual conseguiria suportar ou gerar uma quantidade ali de material genético de midi-chlorians, o que permitiria, então, um sensitivo à força, né, ser utilizado ou utilizar desse corpo para poder ser gerado, para poder ser revivido e o que seja, né? Estamos aqui encarnando o Paul Dameron, tentando explicar o que aconteceu. Enfim, o que parece é que eles estão adaptando os clones para a contagem midi-chloriana para quando o Palpatine transferisse a sua essência para um corpo, o corpo conseguisse segurá-la também por conta da contagem midi-chloriana do Palpatine, e assim ele pudesse utilizar a força e ficar vivo. Isso não é nenhuma novidade, porque já foi contado na saga de quadrinhos Dark Empire, o Império do Mal, que é Legends, e eu conto neste vídeo aqui em cima que você pode assistir, onde eu falo sobre a vez que o Luke Skywalker foi pro lado sombrio da força. Aconteceu aqui no Dark Empire, então você pode já adicionar na sua lista para você assistir depois desse vídeo. Tudo faz sentido agora porque é por isso que estão destruindo os laboratórios quando eles transferem, né, de uma unidade para outra. Nem oficiais imperiais de alta patente tinham conhecimento deste projeto, era algo super secreto. Ômega, enquanto isso, consegue puxar o Crosshair para juntos roubarem uma nave no hangar e escaparem enquanto o Imperador Palpatine tá lá de bobeira, né? É a melhor hora para escapar realmente, quando o Imperador da Galáxia tá fazendo uma inspeção na base. E aí, finalmente, temos a revelação de que Sala estava sendo ali guardada as 7 chaves, ou melhor, as 7 lasers, né? É uma sala completamente vermelha, cheia de runas Sith espalhadas pelo chão e com muitos tanques ali que provavelmente abrigavam os experimentos, que podem ser corpos do próprio Imperador Palpatine, corpos de clones, corpos de outros sensitivos da força. A gente pode ficar teorizando aqui o dia inteiro sobre quem estava ali naqueles tanques, mas eu acredito que possa ser sim espécimes ali do Palpatine em si e talvez alguns clones que eles estejam tentando utilizar para esses experimentos. As runas Sith que você vê no chão são chamadas de Urkitat. A gente tentou até traduzir, né, algumas delas, mas infelizmente não foi possível. Se você encontrar alguma tradução, ou mesmo se eu encontrar alguma tradução, enfim, você comenta aqui embaixo e eu vou procurar para ver se a gente consegue fazer um vídeo só sobre o que está escrito ali. É doido que o Hemlock até abre um dos tanques, né, para mostrar pro Palpatine. Será que o Snoke tá lá dentro? Palpatine diz que nada é mais importante para a segurança do Império do que aquele projeto. Então, qualquer coisa que o Hemlock precisar, ele vai ter. Calcule o orçamento dessa bagaça. Vamos voltar para Ômega e Crosshair, que são impedidos de fugir pela Emery. E até rola um papo ali, tá? Quase vai um caminho da redenção. Mas não sem antes o Crosshair dar uma atordoada na mulher. Indo embora do Monte Tantes, Palpatine enfatiza a necessidade de sigilo e segurança e proteção lá da instalação. Então parece que o Palpatine tá meio com mão, hein? Muito doido que o Palpatine considera que alguns imperiais podem pensar que esse projeto é tipo uma abominação, mostrando inclusive o pensamento conservador e oficial, né, de alguns imperiais ali, que não são tão a favor da religião, por assim dizer, tá? Que não são tão coligados com o Sith, que não entendem isso. A gente vê isso no episódio 4, ali com o Motti, né, zombando do Darth Vader nos rankings do Império, zombando da habilidade dele para encontrar os planos da Estrela da Morte. Então tem muito imperial que não leva isso em consideração e talvez nem saiba que o Imperador Palpatine é um Sith. Na verdade ninguém não sabe, não é algo tão conhecido assim, é algo que o Palpatine deixou realmente por debaixo dos panos. E aí no que o Palpatine fala que falta visão a esses oficiais imperiais, parece muito com a fala que ele dá ali pro Luke Skywalker em episódio 6, Retorno de Jedi, quando ele fala que falta visão pro Luke, e aí dá um "ah" no Luke. Vai pagar o preço da sua falta de visão.
Hemlock então descobre que Omega e Crosshair estavam foragidos e manda prender Nalacé, suspeitando que ela ajudou eles. Ele não estava de todo errado, né? Ela até tentou disfarçar, mas o Hemlock pegou. E aí a gente vê eles fugindo e encontram com um bicho que parece um urso, um tigre, um texugo, não sei, um bicho louco, né? Mas aí eles são salvos pelo Gongo quando chegam Hounds para atacar esse urso, tigre, texugo peludo. Aliás, é uma cena até parecida com o Jurassic World de 2015, quando a Blue e os outros Velociraptors se juntam para atacar o Indominus Rex e salvar os protagonistas. É meio piegas, né? Mas beleza, pareceu. Encurralados pelos Stormtroopers TK e percebendo que a nave que tinha sido abatida não funcionava, o Crosshair pergunta se a Omega lembra do projeto, né, do plano, melhor dizendo, do plano 72, e ela lembra que o Tech fez ela decorar todo e qualquer plano lá dos Bad Batchers. E a Lucasfilm sendo mais uma vez maldosa com o nosso coração, porque o Crosshair dá aquela olhada sempre, é claro que ele fez isso, e tipo, Tech, né, realmente ele só mora nos nossos corações agora, ele foi de base, eu acho que ele foi de base mesmo, não é possível que o cara caia dessa altura. Eu sei, não tem corpo, não morreu, Star Wars, mas não tem isso não, gente. Ele morreu. Eu vou continuar acreditando que ele morreu. E aí eles conseguem roubar a nave dos TK e fogem junto com a Batcher, né? A Hound que vai junto e se torna a nova pet da galerinha. E aí acontece uma coisa bizarra, porque a maquininha que estava analisando os clones, né, o sangue deles, chega ali no sangue da Omega, que finalmente foi analisado, porque a Nalacé tá jogando tudo no lixo, e dá sinal positivo. E aí, nesse momento, a Emery pede para o Hemlock, né, parar com o ataque e tal, porque a Omega parece ser a chave que eles estavam precisando para dar seguimento ao projeto. Os testes mostraram que ela conseguiu completar a transferência de contagem midi-chloriana sem degradação com sucesso. Então a gente começa a pensar, ué, então a Omega é sensitiva à força? Será que é tipo um conceito que a gente tinha no Legends, onde não bastava a sua contagem midi-chloriana para você ser sensitivo à força? Até porque não dá para manipular a sensibilidade na força, no Legends, no caso, né? Eu até falo um pouco disso no vídeo onde eu comento que o General Grievous tinha maior contagem midi-chloriana em relação a vários Jedi. Esse vídeo é muito interessante, tá aqui em cima no card para você assistir. E é isso, os nossos vilões precisam da Omega viva e intacta para continuar os experimentos para o projeto Necromante. E a Omega, então, é deixada ali, a Deus dará, para fugir e depois ser capturada com vida. Esse plot eu tô sentindo que ele meio que deu uma repetida. Tá? Ele meio que deu uma repetida aí, bem de leve. Parece muito com o plot da primeira temporada, tá? Ah, beleza, vamos lá. É sempre a Omega que tem que ser utilizada para alguma coisa, seja para agradar a Nalacé, seja para um experimento. Pois é, eu achei que isso foi meio repetitivo. Mas mesmo assim, foram 3 excelentes episódios abrindo a terceira temporada de The Bad Batch. Continue aqui a cobertura do Diário Rebelde assistindo esse episódio, onde eu falo sobre o Monte Tantis, e mais uma vez o episódio sobre o General Grievous e contagem midi-chloriana, que acho que é muito importante pra gente continuar a nossa conversa sobre The Bad Batch e a terceira temporada. Valeu e que a força esteja sempre com você!